Então, essa pesquisa é assim, e aí entrando muito na linha que a Marli falou, com a qual a gente se sentiu muito ligado, né? O próprio título da pesquisa é Maturidade por Categoria de Projetos. Você vai lá, esse logotipo está lá desde o início, né? E o que a gente, quando o camarada, né, responde, a gente pergunta a ele, né? Que tipo de organização, que categoria, que área de atuação. Por exemplo, tipo de organização, pode ser privada, pode ser governo, terceiro setor. Categoria de projeto, você tem aqui projeto de empreendimento, né, de obras, sistema de informação, pesquisa e desenvolvimento, né, essas 11 categorias que o Archibald criou. E a área de atuação, né, que você tem banco, né, você tem saúde, você tem química, de tal forma que, quando a gente produz o relatório é segmentado por aquelas coisas, os capítulos, né, são segmentados por essas coisas aqui. E a gente precisava a gente mede a maturidade, são 40 perguntinhas para medir a maturidade, e o cidadão também responde, né, se você for lá no site, o site é gratuito, os relatórios é gratuito, tudo é gratuito, é um trabalho de voluntariado. A gente precisava também de uma definição de sucesso. E aí nós começamos a utilizar os termos utilizados pelo Standish Group, que é sucesso total, parcial e fracasso, né? Com pequenas adaptações, uma releitura do texto do Standish Group, né? Por exemplo, uma releitura muito ligada aí ao nosso trabalho de consultoria. Então, por exemplo, de uma maneira geral, daqui a pouquinho eu vou mostrar a especificidade, como que é esse conceito para a indústria da construção, o TI, né? Mas de uma maneira geral, né, um projeto bem sucedido é aquele que atingiu a meta, certo? E aí você pergunta, o que é a meta, né? Então essa meta, cada ambiente em que você trabalha, a meta é diferente, a maneira de fazer a meta é diferente. O Roque, o modelo I4 dele aqui, colocou isso de uma maneira muito bem colocada. Depende, né, de quais são os fatores mais dominantes que você vai ter por aquilo. Mas também ainda, de uma maneira geral, né, o que significa aquilo que atingiu a meta? Significa que ele chegou ao final, foi concluído, né? Ele produziu os resultados e benefícios esperados. E os principais envolvidos ficaram plenamente satisfeitos, né? Essa é a primeira parte, né, da definição de sucesso. Tem uma segunda parte que, né, além disso, espera-se que ele tenha sido encerrado dentro das exigências previstas para prazo, custo, escopo e qualidade. E, eventualmente, se aceita pequenas diferenças. Ou seja, o triângulo de ferro, eventualmente, não é tão de ferro, né? Dependendo do tipo de cenário que a gente está falando. Esse é o conceito geral. E aí, voltando aqui, a gente está falando de sucesso total. Então, a gente tem também o sucesso parcial, né? Em que ele foi concluído, mas não produziu todos os resultados e benefícios, tem uma significativa insatisfação, e eventualmente ele estourou prazo, né, e alguma coisa como isso daqui. E tem também a definição de fracasso, que a satisfação é enorme, ou porque não foi concluído, ou porque não atendeu, e vai por aí afora. São as três grandes definições. Essas definições gerais, né, a gente as adaptou para os diferentes cenários, né? Então vamos começar a falar um pouquinho de cenários. Então, na área de TI é um assunto que você tem que perguntar, de que você está falando? Então, TI, você tem desenvolvimento de novos aplicativos, implementação de aplicativos em outras áreas, grandes manutenções, instalação de aplicativo comprado, né? São as 5, então, grandes categorias que a gente trabalhou. Então, por exemplo, para desenvolvimento de novos aplicativos, aqui está o conceito que a gente usou, né? Ele terminou praticamente no prazo, escopo e orçamento previstos, o usuário ficou satisfeito, pois o produto lhe foi entregue, está sendo utilizado, realmente agregou, né, valor ao seu trabalho. Na indústria da construção, você tem que saber também de que você está falando. Então você tem incorporação, você tem construção industrial, obras públicas, engenharia e gerenciamento. Por exemplo, na engenharia, né, o que é sucesso total? Terminou no prazo, né, o cliente interno e externo ficou satisfeito com o produto. Se você for na construção industrial, olha a terminologia, né? A obra terminou praticamente no prazo, escopo e orçamento previsto. O cliente ficou bastante satisfeito com o produto entregue.
a empresa obteve o lucro esperado, olhem só, benefícios, tá vendo, né? Aqui, para uma indústria de construção industrial, né? Isto é o que eles colocaram, né? Não tem nenhuma pendência significativa técnica, judicial ou trabalhista, não ocorreu nenhum acidente. Essas definições aqui, quando nós fomos montar o trabalho com a indústria da construção e fomos procurar definições de sucesso na bibliografia, nós não achamos coisas que fossem alinhadas com o que a gente estava trabalhando. Não tinha muita bibliografia. Então nós decidimos criar as definições. Montamos, né, um comitê para trabalhar com isso, com pessoas da universidade, né, tem um doutorado lá em Belo Horizonte de engenharia civil, pessoas de diversas construtoras, e foram muitas sessões, né, parece, você vê aqui e fala, poxa, que bobagemzinha, é só isso daí, né? Mas foram muitas sessões para poder chegar a esse consenso de que seria a definição de sucesso. Bom, e o que nós obtivemos até agora, né? Nós obtivemos, por exemplo, em TI, nessa última de 2010, que para desenvolvimento de novos aplicativos o sucesso total é perto de 50%. E aqui, né, fracasso, 14%. E tem aquele meio. Eu não vou comentar isso, não, vou ser bem mais focado por causa do tempo. Chegamos também a avaliar, né, quais são as causas de fracasso, né? Só olhem, não precisa de ver esses números não, mas mudança de escopo, né, sempre uma campeã. Para instalação de software também mudança de escopo. Depois, para engenharia e construção. Aqui você tem engenharia, escritórios de engenharia, e aqui você tem construção industrial. Deixa eu focar nisso daqui, né? Porque isso daqui talvez seja uma coisa que vai ajudar muito a gente a trabalhar, né? Nível de sucesso, 67%, fracasso, 13%. Tchan, tchan, né? Esses números, a indústria da construção, de uma certa forma, tinha intuitivamente, não numericamente, e nem eu estou dizendo que esses números são verdadeiros, não se fixem neles, porque a precisão não é muito grande, não, tá certo? Ele dá uma ideia, Mas o pessoal da indústria da construção, Sinduscon de Minas Gerais, Gaúcho, né, quando a gente discutiu os resultados, antes de publicar, nós fizemos algumas reuniões para saber, poxa, será que a turma, porque você responde na internet, você pode sacar muita coisa, será que esses números falam realmente, né? E a percepção, né, de profissionais da área é o seguinte, pode não ser aqueles números, mas é por aí, tá certo? E o importante, né, que eles acharam bastante, esse índice de fracasso, 13%, e se você olhar também o resultado parcial, né, ou seja, grosseiramente a gente está falando de uns 30% aqui, 33%, esse não sucesso total está embutido no custo daquele teu trabalho. Está embutido na tua competitividade. O pessoal não é bobo, não quer falir. Então ele sabe que algumas obras deles, né, não vai ser aquela Brastemp. Outras vão ter que pagar por aquilo. Então no portfólio, na gestão do portfólio, a empresa quer sobreviver. Mas ela sabe que algumas coisas, né, não vai dar tanto quanto esperado. Então, em cima disso daqui, né, que nós vamos fazer um evento lá em Belo Horizonte esse ano, e depois ele vai repetir em outros lugares, patrocinado pelo CEBIC, pelo Sinduscon, para meditar, né, começar a ter consciência, né, de coisas como isso daqui. As causas de fracasso também, né, mudança de escopo afeta fortemente, né, a área de engenharia e de construção. E chegando então no que a gente queria, né? Analisando os resultados de todos esses anos, nós verificamos que tem realmente uma relação como essa daqui, né? Agora, essa curva aqui, para cada categoria, né, ela é diferente. Umas mais inclinadas, outras menos inclinadas. Outra coisa que a gente percebeu com o passar do tempo, essas curvas vão mudando. Uma percepção, que, né, isso está tudo lá no relatório, tem uns capítulos sobre isso. As grandes empresas do Brasil, lá em 2005, elas eram tão maduras como as pequenas, vamos dizer assim, certo? Os números eram iguais. A gente vem percebendo ano a ano que a maturidade das grandes empresas está evoluindo muito mais rapidamente do que as pequenas e médias. Por quê? Porque eles têm dinheiro para criar um escritório, para criar uma governança e ferramentas e tal, né? E estão investindo nisso, e estão apostando e estão vendo. Ou seja,
está havendo uma conscientização no mundo muito forte de que gerenciamento de projetos é uma ferramenta importante e não é brincadeirinha de criança. Ou seja, de implementar esse lance da implementação, isso é muito mais profundo, né, do que se pensava, né? Ou seja, para uma determinada, e tem outra coisa, para uma determinada categoria tem uma certa dispersão, certo? Tem uma certa dispersão em cima. Então, quando a gente apresenta aqueles valores, a gente apresenta também valores de máximo e mínimo, tá? Para dar, para quem for olhar aquilo ali para fazer um benchmark, para ele poder se situar ali. Olha, eu estou perto da média, abaixo do máximo e por aí fora, né? Que, em 2006, né, na área de TI, olhem o sucesso total, né? A gente viu que o fracasso vai diminuindo e o sucesso aqui vai aumentando, então mostrando que tem essa relação, né? Em 2008, a relação de fracasso ficou forte e a relação aqui, né, de sucesso total estava meio embaralhado. Como é que a gente conseguiu desembaralhar isso daí? Dividindo as empresas em grandes, pequenas, por aí. Aí você desembaralha. Não vou apresentar aqui, isso é para outra hora, né? Em 2010, algo parecido, né? Esse embaralhamento também. E na indústria da construção, em 2010, mostra um pouco disso aqui e essa subida aqui, né, do sucesso. Uma outra coisa que a gente tenta, a pesquisa ela mostra muita coisa, né? A gente analisa muitas coisas e eventualmente não com uma profundidade tão grande. A gente pega os dados e faz a computação lá, não com uma profundidade grande, quanto talvez um trabalho de survey como a professora Marli e o Rock têm feito aqui, né? Aí pega um assunto e vai a fundo, né? Esses relatórios dão aquela pincelada grandalhona, né? Mas coisas que a gente percebeu e que os trabalhos de consultoria também, né, ratificam, né? Uma delas, a gente analisou aspectos de governança, né, gerente de projeto, PMO e comitê, e a gente viu que tem uma relação positiva. Aqui é quanto tempo que você tem o PMO, que você usa comitê ou gerente. Então, quanto mais velho você é nisso, em usar PMO, né, maior a tua maturidade. E por tabela, né, com as outras coisas, maior o sucesso. Esse é um assunto, né, por exemplo, PMO, é um assunto interessantíssimo. Eu adoro esse assunto, né, só para desafiar vocês, como consultor eu não vivo sem um PMO numa empresa que eu trabalho. Agora, se você for ver em algumas pesquisas do Brian Hobbs, por exemplo, lá do Canadá, verificando o valor agregado de PMO, tem muita discussão nessa área. Eu tenho algumas opiniões sobre isso, né? Mas a conclusão, só para ir nos finalmente, né? Implementar PMO não é uma coisa fácil. E achar que PMO não funciona porque alguns não funcionam, né, é onde eu discordo. Eles estão mal implementados, né? Não é que eles não funcionam, né? Deixa eu pular isso aqui que eu já falei. Então, observação final, né? Esse trabalho nosso ele não é conclusivo, não é o fim. Nós não temos a pretensão de dizer é assim, certo? Mesmo porque nem sempre nós temos, né, o tamanho da amostra adequado. A gente está avançando nisso, já tem uns 6 anos, né? Agora, o que a gente está também achando que é interessante, além do trabalho que a gente tem feito, é estudos do tipo survey, para validar, né, um melhor entendimento desses dados que a gente tem produzido. Diversos estudos desses já foram feitos no Brasil, um deles aqui na USP, a tese de mestrado de um dos alunos da professora Marli, o Luiz Gustavo, que ele fez isso no governo do Rio, para verificar, né, se a evolução da maturidade realmente implicava, né, em maior sucesso, maior eficiência, conforme a tese que ele fez. Ok, isso aí.